Este projeto foi realizado com o apoio do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Ministério da Cultura e Governo Federal. É sobre magia, amizade, esperança e a certeza de que todos os nossos sonhos são possíveis. Um conto chamado Circo nasceu na pandemia. Uma amiga me chamou para participar com ela. Aqueles vídeos arte que era para pandemia, para os festivais online, aquela coisa. E ela me chamou, vamos participar comigo de um. Aí eu escrevi uma história. E nós duas fizemos esse espetáculo inteiro, só nós duas. Eu ia trocando as personagens de cena, colocando peruca, trocando de figurino. E ela fazia a Lindalva de perna de pau. Cumprimos o projeto, que era muito pequenininho, né? Eu falei, por que não fazer isso um espetáculo de verdade, um espetáculo de palco, né? E aí, na hora que eu fui começando a escrever, a Mona Lisa me veio na cabeça. E aí eu já fui escrevendo, pensando na voz da Mona Lisa. Sonhava com um dia em que faria tudo aquilo que quisesse e teria muitos, muitos amigos. É algo que eu ainda não tinha visto e que a Karina traz como proposta para o grupo ou como mesmo espetáculo, que é algo que tem muito a ver com ela, que é trazer a questão da literatura mesmo, da história. Nesse caso, uma literatura oral, né? Uma narradora de histórias. Você ouviu uma música que vinha naquela direção. Ela olhou para o horizonte e viu muitas cores e luzes. Sua curiosidade falou mais alto e no mesmo instante correu para lá. Quando chegou, se deparou com um circo! Então, como misturar as duas coisas? Trazer a literatura para o circo era uma das minhas vontades, misturar tudo que eu gosto. E eu não me lembro de ver isso em algum lugar, a contação de histórias e como a contação de histórias estivesse acontecendo no palco. E aí veio o nome, né, Circo de Histórias, pensando que tudo que eu criaria seria baseado nisso. A Karina vindo com a história, a gente tinha um conceito desses personagens e dos artistas que iam interpretar eles. E eu quis dar intenções diferentes para cada um deles, como se fossem propósitos diferentes. Sou a Michele Nova, esse é o Luca. A Karina me convidou, logo depois eu descobri que eu estava grávida. Tanto que eu ia ser a Lindalva. E aí a Karina reformulou todo o espetáculo. E, na minha opinião, ficou melhor ainda. A Michele, que é uma malabarista fenomenal, ela tá lá para mostrar toda a sua técnica com uma graça deslumbrante. O Luiz, que é o homem mais forte do mundo, ele quer chavecar essa super artista ali. Então ele tá ali se apresentando, mas só que ele tá de olho na Michele, que é uma super inspiração, acho que para ele, assim, pro coraçãozinho dele. E que não deixa de ser a verdade até pro mundo real. Sou o Luiz Monteiro, conheci o circo graças à minha esposa. Eu faço um pouco de tranca, né? Que faço malabares com os pés, assim, com uma barra. Levanto o Matheus com os pés também, faço um pouco de carretel, giro carretel. A gente faz de tudo um pouco nesse espetáculo, né? Antes do espetáculo eu não fazia perna de pau, então eu aprendi a andar de perna de pau para o espetáculo. O que eu acho mais legal do espetáculo é que ele conta uma historinha, né? Então tem uma narrativa. E aí as pessoas geralmente se emocionam com a história e com o figurino e cenário e tudo mais. A história que é contada é a história de Lindalva, que é uma menina muito grande, que por ser diferente das outras crianças,
sempre rirem e fazerem bullying com ela, assim. Ela aprendeu a brincar sozinha e um belo dia, lendo um de seus livros, ela olha assim, escuta as luzes coloridas e uma música que vinha do horizonte. Quando ela viu, era um circo. E ela já foi lá conhecer o circo, não era a ocasião da apresentação, então ela chegou no circo, viu os artistas ensaiando, e aí o espetáculo vai acontecendo cada vez que ela se aproxima de algum artista. Tudo sempre muito novo, né? Então ela sempre tá achando tudo maravilhoso, encantada. E como uma criança, ela quer sempre participar das coisas e tentar participar e tentar fazer, aprender coisa nova. Ela brinca no malabares, ela brinca com o palhaço. E o grande final é ela fazendo a mágica ela mesma, né? E eu acho que cada um aqui traz um pouquinho disso, porque, querendo ou não, quando você fala que você é de circo, a pessoa já... Como assim de circo? Mas isso é profissão. Mas essa é a minha profissão, eu sou artista circense, né? A Karina vindo com essa história e essa intenção, eu fui perguntando para ela como que a gente queria passar essa história. Então a gente conseguiu usar esse mundo mais lúdico, esse mundo da nossa imaginação, né? E acaba sendo muito gostoso de entender como passar isso cenicamente, através de um figurino, através de uma luz, através do timbre de voz que a gente está colocando ali. É um espetáculo retrô. Eu adoro a minha roupa, porque, eu faço aquele bigodão. Tem a ver com leitura, a imaginação e a aceitação da diferença do outro, né? Que independente dos seus desafios da vida, a gente é todo mundo igual. Eu acho que o conto chamado Circo vem mostrar muito disso, né? A Karina, no mundo normal, né, ela tem que ser mais séria, mais para organizar a gente, para produzir tudo. E lá no espetáculo acontece a mesma coisa, sendo com o dono do circo. Então ela tá à frente de tudo aquilo ali. Eu optei por pegar o clichê do homem dono do circo. Por exemplo, a criança que está assistindo, ela vai criar. Mas o adulto que está assistindo, ele vai buscar na memória dele aquele imaginário que ele tem de circo, que ele sempre ouviu. Então foi para resgatar esses dois lados. Resgatar o do adulto e criar o da criança como uma imagem divertida, alegre, feliz. Com um banner? Não quero banner. A felicidade da criança. Isso, ó, age naturalmente. Café compartilhado. Vai, fala já, hein? 1, 2, 3 e já. Conforme a gente foi circulando e apresentando mais, a gente foi pegando entrosamento, né? Todo espetáculo vai acontecendo isso. Eu fui pesquisar teatros que cabiam a gente, né? Porque a gente precisa de um palco que tem um tamanho não tão pequeno. Eu descobri teatros que a gente não sabia nem que tinha teatro naquela cidade. É legal conhecer várias cidades, ver os teatros diferentes, né? Também em várias cidades que eu nunca tinha ido e tá bem legal. Eu tenho achado uma delícia, muito gostoso. Cada cidade que a gente chega tem uma palhaçada nova pra gente rir. Às vezes não dá pra entrar a van de ré, tem que desmontar a carretinha, vamos empurrar, atola a carretinha, às vezes tem que descer a escada. É isso aí, entre trancos e barrancos, mas é muito divertido. A gente tá sempre viajando, pegando van com o filho, que eu tenho um filhinho que acabou de fazer 1 ano. É bem desafiador, porque a gente tem que manter a rotina do circo junto com a rotina dele. Acho que o Luca tendo contato com o circo, assim, dá pra ver que ele ama, né? Não tem jeito, ele quer participar de tudo. Tá sendo realmente muito legal pra gente, ao mesmo tempo muito desafiador. Apesar de todo mundo do grupo ter uma carreira muito longa, em conjunto, somos novos, estamos 1 ano. Eu nunca tinha feito palhaço na vida. Então a minha estreia de colocar o nariz de palhaço foi aqui. O circo que já tem tantas camadas e elas bastam, nesse caso ela trouxe mais uma que eu achei muito interessante. E como a gente está vendo a resposta do público muito positiva, acho que funcionou.
E o que é muito surpreendente é o choque das pessoas em ver que nosso espetáculo é gratuito. Mas não tem que levar nada? Não precisa, só você vir. A gente espera que tenha grande público, né? A gente sempre quer que tenha grande público, mas a gente sabe como é a realidade, né? Que nem sempre as pessoas vão ao teatro, ainda mais por sermos uma companhia nova. Esse é o primeiro espetáculo da companhia. E ter os teatros quase lotados em todo lugar tá sendo muito legal. Às vezes chega em lugares que a criança já foi ao teatro, assim, mas às vezes assiste o artista e aí o artista fecha a cortina e vai embora. Eu acho que esse contato do bate-papo, da foto do artista com o público é muito importante. É divertidíssimo, porque são perguntas de criança e elas têm curiosidade de criança. A gente se diverte muito, é muito gostoso mesmo. Circo maravilhoso! Tem algumas crianças que aí elas só querem falar no microfone. Então fica sempre a mesma pergunta. E se a gente fala o nosso nome, elas querem falar que tem um parente que chama isso também. Vocês são de Ribeirão Preto? Como que vocês conseguem fazer isso? Você sabe guardar segredo? Tudo é muito lúdico nesse espetáculo, né? Tudo é muito de brilhar os olhos e as crianças ficam enlouquecidas. Um exemplo foi ontem, nós apresentamos e tinha um menininho maravilhoso ali na frente. Ele estava pulando no colo da mãe, justamente com a gente, assim. A gente está se entregando para eles e eles com a gente. É muito gostoso essa sintonia, assim. E é muito satisfatório ver essa recompensa. Feedback das pessoas que estão assistindo mesmo, do que elas sentiram e de como foi para elas estar ali presente no teatro. Quando a gente termina o espetáculo, os feedbacks são os melhores, né? Então a gente sempre escuta tipo assim, eu faço o equilíbrio. Cara, como que você sobe naquelas latinhas, sabe? Aquilo lá é impossível. Quando eu criei a história, eu não imaginei que ela ia virar isso. O que a gente vê aqui hoje tem uma pitada de cada um. E é o que eu falei, eu desejava que tinha pessoas assistindo a gente, mas eu nunca ia imaginar que a gente ia conseguir lotar teatro com gente sentada no chão, que a galera ia aplaudir, falar que foi o melhor dia da vida da criança, falar que foi o melhor espetáculo que já assistiu. Eu nunca imaginei isso. São 19 apresentações só nessa circulação. Eu e o Andrew, aos poucos, a gente foi criando passinho. Tamo junto ali, eu nunca esqueço que ele tá ali do meu lado, né? Todos os nossos sonhos são possíveis. Qualquer idade, na minha opinião, é para qualquer idade mesmo. Eu indico para todo mundo. Passar o que a arte tem de melhor, que é seja feliz independente de tudo. A gente sente eles pulsando junto com a gente. É muito satisfatório e sempre que termina o espetáculo, a gente recebe um abraço de uma criança, a gente fala assim, tô fazendo aqui a coisa certa. Que nem eu falei, é um dos espetáculos mais bonitos que eu já participei, se não o mais bonito. Eu vou ser sempre o homem mais forte do mundo, assim. E como dizem, né, quando você bebe da água da lona, você nunca mais sai, né? Porque o circo é o lugar em que todos são bem-vindos. O circo é o lugar onde a magia acontece. O circo é o lugar no qual qualquer pessoa pode realizar todos os seus sonhos.